Graça e paz, amados, sou o pastor Robson Pereira, tenho 43 anos e esse é o meu relato sobre a nossa viagem missionária em Moçambique, na África. Esta viagem, ela iniciou em 2010, quando ainda missionário na igreja, ardia meu coração em fazer missões pela África, mas pela vontade soberana de Deus, Ele não permitiu, pois ainda não estava preparado para tal missão. O tempo passou e em 2025 o Senhor então nos convocou para esta viagem missionária ao quinto país mais pobre do mundo, Moçambique. Um país pobre, um país onde a pobreza, a miséria, a fome, pessoas em situações precárias, na saúde, na educação, na segurança pública e principalmente no conhecimento da palavra de Deus. Foi nesse cenário que o Senhor nos levou para esse país. Chegando lá, o Senhor nos levou a lugares onde as pessoas ainda não tinham ouvido a palavra de Deus. Nesse documentário, iremos relatar cada momento, cada lugar que nós passamos. A cultura local, ela foi algo incrível e eu levo como experiência para a minha vida. Que Deus abençoe a todos. Curta esse documentário e que sirva para você de um chamado para a sua vida. Deus te abençoe. Nossa viagem começa no dia 5 de agosto, às 19 horas, na rodoviária de Barreiras. Nós pegamos um ônibus para Brasília para chegar lá no dia 6 de agosto, pela manhã, da rodoviária de Brasília. Partimos para o aeroporto da capital para pegar outro voo para São Paulo, Guarulhos. E de Guarulhos embarcamos às 18 horas rumo a Luanda, Angola. Uma viagem de 7 horas e meia pelo Atlântico, onde chegamos já na noite do dia 6 e no outro dia iríamos embarcar de Luanda, Angola, para Maputo, capital de Moçambique. Esse voo durou 4 horas de relógio. Ao chegar em Moçambique, eu fui recebido pelo meu amigo e irmão em Cristo Jesus, Souza, irmão em Cristo, homem de Deus, um jovem, e foi o nosso guia durante os 18 dias que permanecemos na África fazendo missões. Souza nos recebeu e nos orientou acerca da cultura do seu povo, e logo no outro dia, no dia 7, nós pegamos um ônibus de Maputo, capital de Moçambique, até a cidade de Mafambize, algo em torno de 800 quilômetros, uma viagem de 18 horas dentro de um ônibus. Então essa viagem foi uma viagem cansativa mesmo porque a infraestrutura do país não é boa. Então as estradas péssimas, de péssimas qualidade, e isso também atrasa o tempo de viagem e dificulta também aqueles que estão ali a bordo do ônibus. Mas foi uma viagem também muito boa, muito produtiva, onde conversamos bastante acerca da palavra de Deus, acerca também da cultura do povo de Moçambique. E logo à noite, às 20 horas, chegamos então no nosso destino final, que era a cidade de Mafambize, e onde nós iríamos ali iniciar a nossa missão evangelística. No dia 8 de agosto, já na cidade de Mafambize, na casa do nosso amigo, irmão em Cristo, pastor Zacarias Jorge, então iniciamos ali a nossa trajetória evangelística na África. E andamos algumas casas, fizemos algumas visitas, orações, levamos alguma mensagem, palavras de conforto, de consolo a um povo sofrido. E fizemos também a nossa agenda juntamente com os pastores da cidade de Mafambize, onde fizemos o nosso primeiro culto ali. As igrejas se reuniram em um só lugar e cultuamos a Deus, adoramos a Deus ali. E eu fiquei maravilhado porque eu vi um povo alegre, um povo adorador, que exalta ao nosso Deus soberano e Criador, Jesus Cristo. Isso nos alegrou bastante em nossa viagem. Apesar das dificuldades, das necessidades, um povo alegre, um povo feliz. Isso nos encheu o coração de alegria e de esperança, sabendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esta palavra do apóstolo Paulo, ela nos fortalece, pois sabemos que diante das necessidades é o Senhor que nos fortalece. Isso vinha ao meu coração sempre que eu via aquelas situações. E na cidade de Mafambize iniciamos ali a nossa missão evangelística. Logo depois, a nossa agenda ela estendeu a outras localidades, a outras regiões,
Também ali próximo, na comunidade de Munhonha, Pastor André, nós levamos a nossa mensagem a uma igreja simples. As igrejas ali em Moçambique, uma grande maioria delas, são feitas de barro e taipa. O seu teto de palha, de coqueiro. Uma estrutura muito simples, muito comum, mas para um povo adorador. Isso era maravilhoso ao vermos quanta necessidade. E apesar da escassez de coisas que para nós aqui no nosso país é simples, eles ainda não tinham falta dessas coisas. E não usavam disso como problemas ou desculpas para adorar o Deus Criador. Depois nós fomos para uma das regiões mais pobres. Apesar do lugar que nós estávamos, era um lugar pobre. Fomos para uma região também de extrema pobreza. Moçambique. Nesta localidade, iniciamos ali o nosso culto por volta das 19 horas e o culto se encerrou às 2h30 da manhã. Isso foi maravilhoso, porque apesar de um percurso de 80 quilômetros de ônibus, depois de moto, em uma estrada que praticamente não existia, nós chegamos a essa localidade sem energia elétrica e falta de recursos dos mais variados. As igrejas da mesma forma, mas ainda assim um povo adorador, um povo que exaltava a Deus. Iniciamos o culto às 19h30 e o culto ele terminou no outro dia, às 2h30 da manhã, com o estudo bíblico. Isso nos encheu o coração. Então, diante disso, nós retornamos para casa com o coração cheio de esperança e alegria e satisfação de levar a mensagem de Jesus. Como ele mesmo disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse chamado evangelístico, esse chamado ministerial, ele é um chamado para todos nós, independente da localidade, da distância. E isso que nos impulsiona a fazer a obra de Deus, é saber que o trabalho dele não é em vão. Depois nós ainda visitamos algumas localidades mucundenses. Fomos para uma igreja ali em Lameco, a igreja de um amigo, irmão em Cristo Jesus. O pastor 15 tinha indicado esta igreja de um povo festivo, um povo alegre. Há também as questões lá linguísticas. Alguns idiomas lá eram desconhecidos para a gente. Nós só sabemos o português, mas lá ainda tem a influência do inglês e das línguas locais, as línguas nativas. Sena era a língua mais popular, onde em alguns cultos que nós participamos e eu ministrei esses cultos, era necessário também um tradutor. E ele fala esta parábola, essa história, para ilustrar como ele cuida das suas ovelhas. Alguém para falar na língua local daquele povo. Por último, nós fomos à região de Beira, uma das principais cidades ali de Moçambique. E visitamos a igreja do nosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Abel, homem simples, homem de Deus, cheio de esperança, cheio de fé. E fomos ali levar a mensagem transformadora do Senhor Jesus àquela localidade. E finalizando a nossa viagem missionária, nós terminamos ali na capital Maputo, onde nós fomos visitar uma instituição chamada Projeto Cuca, da missionária brasileira paraibana, Célia Mendes. Incrível, fantástico a estrutura daquele projeto e o que aquele projeto faz em relação ao povo moçambicano. É algo de encher os olhos, é algo que alegra o nosso coração em ver que há pessoas que ainda se dedicam à obra de Deus longe do seu país natal. Finalizamos ali em 2 dias visitando aquele projeto social, aquela instituição sem fins lucrativos, e vemos ali um projeto que transforma vidas. E após o término da nossa missão em Moçambique, nós retornamos para o nosso país. Em Romanos 8, versículo 28, a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É com esta mensagem, é com essa passagem bíblica que eu finalizo esse documentário. Com a satisfação, a gratidão de ter participado desse projeto.
ter sido usado por Deus para levar a preciosa semente do Evangelho. Todas as coisas cooperaram para o nosso bem. Coisas boas e ruins aconteceram. E elas foram um ponto de partida para cada um de nós. Quando eu falo nós, é porque teve muitas pessoas envolvidas. Não somente eu, mas toda uma equipe. Meu amigo Souza, moçambicano, amigo, irmão em Cristo, que foi meu companheiro ali de jornada, tanto na chegada à capital de Moçambique, até o meu retorno para o Brasil, ele esteve comigo durante todo aquele percurso, todo aquele tempo. Diante das dificuldades que nós tivemos, principalmente eu, como estrangeiro naquele país, uma cultura diferente, alimentação totalmente diferente da qual nós estamos acostumados. A cultura também foi algo impactante na minha vida e algo que nós levamos com respeito. Mas isso não foi empecilho para levarmos a palavra de Deus. Finalizo esta viagem missionária agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de levar esta mensagem. E também não poderia deixar de falar das pessoas que contribuíram para essa viagem. Primeiramente, eu agradeço a Deus que me deu a sabedoria e que levantou as pessoas para nos ajudar nos recursos. Porque uma viagem missionária dessa, ela não é barata. Há um gasto, há um custo para isso. Primeiramente, eu agradeço a missionária Lilian, que foi a pessoa, a ponte que nos levou até aquele país. Essa amiga, essa irmã em Cristo, ela falou, após fazer uma viagem missionária a Moçambique, alguns meses depois ela entrou em contato comigo e falou se eu tinha o desejo, a disposição de ir àquele país levar a mensagem do Evangelho. De imediato eu me coloquei à disposição e não coloquei nenhuma situação, nenhuma barreira, nenhum obstáculo para esta viagem. Situações aconteceram na minha vida para que essa viagem não acontecesse. Mas como eu iniciei esse vídeo falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cooperou do início ao fim desta viagem. Agradecer também a cada irmão, a cada contribuição. Poderia falar nomes aqui, mas para não faltar com o nome de ninguém, eu prefiro agradecer a todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Todo esforço daqueles que compartilharam os nossos vídeos, daqueles que contribuíram com menor valor até outros valores, da mesma forma, que Deus possa te abençoar. Que este documentário seja bênção na sua vida e que possamos então entender que o Evangelho, ele rompe barreiras, ele transforma vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.